Graça e paz de Jesus a todos, amém? Amém. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos para mais uma noite de louvor e de adoração diante do Senhor, o Senhor nosso Deus. A Ele a honra, a glória e o louvor. Quero dar apenas aqui alguns breves avisos. O primeiro deles é que nós teremos agora no próximo sábado, portanto, dia 30 de agosto, às 16 horas, aqui na nossa igreja, o nosso encontro da MCM, que são as Mulheres Cristãs em Missões. Então, você que é mulher acima de 18 anos, está convocada a participar conosco. Sempre temos uma palavra muito abençoada e também depois nós temos um momento gostoso, né, Vilma? De comunhão, aí tem um chazinho, umas coisas assim, uns salgadinhos gostosos, então você não deve deixar de participar. De vez em quando eu me aventuro a vir também, fico meio peixe fora d'água, mas é gostoso, eu gosto. Muito bem, o segundo aviso é que nós teremos no primeiro sábado, ou no primeiro domingo do mês de setembro, portanto, dia 7 de setembro, a nossa Assembleia Geral Ordinária. E nessa Assembleia nós vamos deliberar sobre vários assuntos e, de uma forma muito especial, nós estaremos recebendo a profissão de fé de 4 novos batizandos. Então, você é nosso convidado e você que é membro da igreja está convocado a estar conosco. Lembrando que no mês de setembro nós comemoramos também 61 anos de existência da Igreja Batista Betel. E durante essa semana nós vamos divulgar no nosso canal de comunicação toda a nossa programação para o próximo mês. Então, fique muito atento, nós teremos, além dos batismos, nós teremos série de pregações especiais, convidados especiais também. E no final, no último sábado, eu estou com sábado na cabeça, no último domingo de setembro, dia 28 de setembro, nós teremos à noite um bolo muito gostoso, muito especial, fechando a nossa data comemorativa. Então, participe conosco, vai ser um tempo muito, muito especial e muito abençoado. Certamente você que é membro da igreja não deve ficar de fora. Muito bem, irmãos, vamos fazer a nossa leitura, Salmo 148, verso 13. Não sei se é possível projetar para que os irmãos também possam ler. Vamos ler juntos? Louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado. A sua majestade está acima da terra e dos céus. Feche os olhos e vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai Santo, nós te damos graças por mais um dia na tua presença. E agora, Senhor, quando nos reunimos na tua presença e na companhia dos nossos irmãos, mais uma vez para te adorar, nós queremos dizer, Senhor, que não há melhor lugar para estarmos senão diante de ti. Ó Deus, o nosso desejo, a nossa súplica é que tudo que nós fizermos aqui no nosso ajuntamento seja, Senhor, para a tua glória, seja para que o teu nome e somente o teu nome seja exaltado, Pai. Que o teu Espírito que habita em nós, está entre nós, possa glorificar e exaltar a Jesus nos nossos corações, para que possamos vê-lo, Senhor, com toda clareza e nitidez. Fala conosco, Senhor, é o que nós te pedimos, assim nós oramos, no nome sobre todo nome, nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos adorar ao Senhor nosso Deus? És bem-vindo aqui.
És bem-vindo. Nosso Deus se faz presente nesse lugar. Está aqui a falar aos nossos corações, recebendo a nossa adoração, recebendo o nosso louvor. Crendo nisso, faça isso essa noite, entregue o seu louvor, a sua adoração ao Senhor, cantando, louvando a Ele com cânticos, com o seu coração. Erga a sua voz aos céus. Você tem liberdade nesse lugar para fazer isso, para cantar e exaltar o nome do Senhor e louvá-lo, porque Ele tem sido bom comigo, com você e conosco. Muitos motivos temos para agradecer a Deus. Esse nós vamos dizer agora. 1000 motivos, Senhor, eu tenho para te dar graças. Graças te damos, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em cada um de nós. Então, cante isso, né? Com o seu coração, cante isso com a sua voz. Declare isso ao Senhor, sua gratidão a Ele. Motivos para agradecer, mais de 1000 razões para louvar, 1000 canções de amor para cantar, Jesus.
por tudo que o Senhor fez por cada um de nós. Nós te damos graças, Senhor, nesta noite. Entregamos ao Senhor o nosso louvor como forma de gratidão a Ti, como forma de louvar ao Senhor, dando graças porque o Senhor nos resgatou. E como dissemos pela manhã e aprendemos, já temos aquilo que é suficiente para nós, o amor do Senhor em nossos corações. Por isso te damos graças nessa noite. Com mais uma canção você vai louvar ao Senhor. E além dessa canção você também pode trazer aqui os seus dízimos e as suas ofertas, se você veio preparado para isso. Agradeça ao Senhor, é mais um momento de você dar graças ao Senhor por isso, porque Ele tem sustentado a você, a sua casa, a nossa igreja, através do seu amor maravilhoso, da sua graça e das suas misericórdias que tem sido sobre cada um de nós, sobre a vida da nossa igreja. Então, enquanto você canta, você participa desse momento também como uma forma de adorar o nome do nosso Deus. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche a vida, Senhor. Mais uma vez, quão formoso. E quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus.
nós queremos contemplar o Teu nome nesta noite, com a nossa voz, com o nosso coração, com o nosso entendimento, perceber, ó Deus, que Tu és maravilhoso demais a cada um de nós. Nesta noite nós estamos aqui para dar graças ao Senhor, porque o Senhor é bom conosco em todo o tempo. Ainda que sejamos falhos, omissos, ó Deus, a viver uma vida digna do Teu sacrifício por cada um de nós, o Senhor permanece ao nosso lado, ao nosso encontro, e nos chama todo dia, e nos convida para perto estarmos do Senhor. Ó Deus, quão maravilhoso é o Teu nome, o Teu amor por cada um de nós. Recebe nessa noite a nossa gratidão por tudo isso que o Senhor tem feito a cada um de nós. Nós Te damos graças essa noite, rendemos a Ti louvores e canções de gratidão ao Senhor, de louvor ao Teu nome, e dizemos mais uma vez: Tu és bem-vindo em nosso meio, a fazer a Tua vontade em nosso coração nesta noite. Pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz de Jesus a todos. Amém? Amém. Como nós sabemos, esse mês é o mês da Juventude Batista, e nós estivemos aqui no dia 10/8, onde a condução do culto pela manhã ela foi dos jovens, e à noite também, e hoje nós estamos aqui para concluir esse mês. Teremos o fechamento ao final do mês de agosto com os jovens da nossa igreja, e de antemão eu gostaria de pedir à igreja que esteja em oração por nós. Como a nossa juventude precisa de oração. Nós estamos vivendo em um contexto bastante desafiador, geral, e os nossos jovens precisam ser alcançados pelo Evangelho, que liberta, que traz vida, que traz experiência individual com Deus e que os leva e nos leva para o céu. Então esteja em oração por nós, por cada um. Eu queria de antemão dizer que nós temos a intenção aqui do próximo mês criar aqui um projeto que são padrinhos de oração, onde cada irmão aqui estará incumbido de orar por um jovem, individualmente, para que o Senhor continue nos conduzindo ao propósito que Ele tem para Betel e que Ele nos use como agente de bênçãos na vida dos nossos jovens. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. A carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Um texto bastante conhecido de todos os irmãos. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Amém? Diz assim: mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Amém? Nós temos aqui uma carta de Paulo aos Coríntios, e o Senhor, Ele quer falar conosco através da palavra que é dele, que por si só ela fala, não depende de mim, não tenho nada sido alto nos for dado, mas que o Senhor fale com a igreja nessa noite. Nós estamos em um contexto de uma geração que já nasceu conectada. O nosso cenário, o jovem hoje e os meninos, eu tenho filhos, eles já nasceram com o celular na mão. Eles já estão conectados com o mundo. Lá em casa nós temos que policiar, temos alguns aplicativos para ver. Estão conectados com quem, conversando com quem, onde. Mas ao mesmo tempo nós vemos que eles estão ali dentro, isolados. E a nossa juventude, ela veio nesse curso. Eles estão conectados. Recebem informações de todo mundo a cada segundo. A todo segundo, os nossos jovens, eles têm sido bombardeados de informação, de forma globalizada. Mas mesmo assim, diante desse cenário, onde a informação é imediata, onde eu tenho um aparelho tecnológico que me dá
acesso a tudo que eu quero de forma muito rápida, nós vemos de uma forma muito forte que eles estão, muitos jovens, profundamente solitários. Eu vi uma reportagem semana passada falando que antes o perigo dos jovens era deixá-los ir para um aniversário, para uma festa e tudo sozinho. Hoje o perigo muito grande está deixar o jovem com o telefone dentro do quarto. É um risco tão grande quanto liberar um jovem, deixar a noite sozinho em um local ermo e perigoso. Eles vivem com o celular na mão, mas com o coração cheio de perguntas. Os nossos jovens hoje, eles têm muitas perguntas, anseios, dúvidas, muitos medos, muitas incertezas. E isso é de modo geral. Todos os jovens que nós paramos para conviver, isso nós vemos na nossa casa, faculdade, escola, é um cenário geral, é um contexto real. Às vezes eles perguntam, por que eu me sinto tão vazio mesmo tendo tudo ao alcance dos dedos? Eu tenho um aparelho aqui, ou um computador, que eu tenho tudo, mas por que eu me sinto dessa forma? Por que eu me sinto tão vazio? Por que existe essa lacuna em meu peito? Por que o meu desempenho nunca parece ser o suficiente? Nós estamos em um contexto de mundo que a pressão ela é altíssima. Uma produtividade excessiva. O que você vai ser? O que você vai cursar? Você vai casar, não vai? Vai namorar, não vai? Quer estudar, não quer? Tira a carteira. Parece que uma forma pré-definida que a sociedade impõe aos nossos jovens do que é ter um bem-estar, de ser o suficiente. E o jovem se pergunta, por que o meu desempenho nunca parece ser o suficiente? Tudo que eu faço, tudo que eu tento, sempre falta algo. Eu não consigo concluir, eu não consigo complementar. Nossos jovens também perguntam, por que mesmo dentro da igreja eu sinto que eu estou fora? Às vezes os jovens estão aqui dentro da igreja, mas visualmente, quando nós assumimos, nós vemos que às vezes eles estão isolados. Eles estão aqui fisicamente de corpo, mas às vezes a mente está longe, pensamento longe, medo, anseio, tudo isso vem corroendo o coração deles. Essa geração ela sobe com uma síndrome que poderíamos até intitular, não sei se existe, é uma exaustão espiritual silenciosa. Eles querem seguir Jesus, os jovens querem e precisam seguir Jesus. Mas eles se sentem cansados demais para continuar, mesmo sendo jovens. Porque no auge da nossa idade, da juventude, é onde nós temos mais energia. Onde nós conseguimos produzir mais, nós conseguimos levantar às 6 horas da manhã, trabalhar, estudar à noite, vir para a igreja. Obrigado, amigo. Vir à igreja e jogar futebol e ainda sobra energia, não é verdade? O que mais se tem é energia. E eles se sentem cansados demais para continuar, porque eles ficam tentando equilibrar a fé com a base nos valores e princípios bíblicos que eles recebem, equilibrar a fé, as expectativas, quais são os meus sonhos, quais são os meus anseios, como que será o mundo, o que eu vou ser. Eu ouvi uma reportagem na Itatiaia, há mais ou menos 2 semanas, eles falando que cada vez mais a sociedade, os jovens estão demorando mais a assumir o papel de relacionamento. Os jovens hoje estão com 35, 36 anos e ainda sob a custódia dos pais. Diante de um cenário de tanta incerteza, tanto medo, eles ficam até com receio de romper, de caminhar. E eles tentam equilibrar a fé, as expectativas e suas próprias falhas. Eles se acham extremamente insuficientes diante do que o cenário do mundo cobra dos jovens. E eles têm um grande medo de decepcionar a todos. Eles morrem de medo de, vou decepcionar minha mãe, decepcionar meu pai, vou decepcionar a igreja. E aí? Eu tenho que lutar, eu sou insuficiente, eu não consigo isso. E principalmente temem em decepcionar a Deus. E em meio a todo esse cenário, Deus
sussurra da mesma resposta que ele deu ao apóstolo Paulo. A minha graça é suficiente para você. O tema dessa reflexão é entre nós, a graça é suficiente. E aqui é o próprio Cristo dizendo, né? Jovem e querido irmão, você pode estar quebrado, mas eu não estou. E é em você, do jeito que você está, que eu vou me revelar com força. Mas como assim? Eu estou cheio de dúvidas, de medo, com incerteza, inseguro. E é nisso que o Senhor vai se revelar? Sim. É a resposta que ele deu ao apóstolo Paulo. E quando Paulo escreveu isso, ele não estava num retiro espiritual, não estava lá na Campa Betel. Ou vivendo a boa fase. Aqui ele estava atormentado por um espinho na carne. E quando Cristo diz a ele, a minha graça te basta, é diante de um questionamento que ele tinha diante dessa dor que ele carregava. Nós não sabemos o que era, mas havia algo na vida dele que o fazia sentir fraco, se sentir inadequado, se sentir humilhado. E durante 3 vezes ele pediu para que esse espinho fosse retirado dele. E Deus não retirou. Às vezes nós pedimos isso, né? Senhor, por que isso? Tira esse espinho de mim, eu não estou aguentando. E Deus respondeu com algo ainda maior. Graça suficiente. E a mensagem de hoje é um chamado aos jovens e a nós para pararmos de tentar sermos fortes o tempo todo. Nós tentamos a todo momento sermos suficientes, dentro do padrão que o mundo traz para nós. Nós precisamos parar de ser fortes e começar a viver na força da graça. Apóstolo Paulo escreveu isso e provavelmente ele escreveu em Filipos ou Macedônia. E esse texto foi destinado à igreja de Corinto. Nós já ouvimos isso aqui, o pastor já trouxe. Uma cidade muito rica, influente, mas moralmente em decadência. Ele enfrentava lá um problema que os falsos mestres estavam desafiando a autoridade de Paulo e promovendo um evangelho totalmente distorcido. Um evangelho mais centrado na aparência, um evangelho centrado no sucesso, um evangelho centrado no poder. Nada de novo, né? Parece que Paulo está aqui entre nós escrevendo isso. E é tudo que nós, principalmente a juventude, nós temos recebido. E Paulo tem o objetivo aqui de defender a sua autoridade apostólica e mostrar que o verdadeiro poder do Evangelho, ele se manifesta não na autossuficiência. Ele se manifesta através da fraqueza e na dependência total de Cristo. E a cultura da época ali, ela valorizava os filósofos, os eloquentes e os líderes que tinham todo o poder. E Paulo, ao invés disso, ele apresenta um caminho totalmente contracultural. Ele apresenta aqui a fraqueza como caminho para a força verdadeira. Se nós falarmos disso aí hoje, fala assim, loucura. Como diz aí, eles falam, né? Aí é loucura. Como que sendo fraco, é aí que eu vou ser forte. Irmãos, a fraqueza não é falha. É o terreno onde a graça de Deus opera. Às vezes nós pensamos que vemos o mover de Deus e o operar e o agir de Deus somente quando está tudo bem. Não, Deus tem me abençoado, está tudo certo. As contas estão em dia, estou com saúde, meus filhos estão com saúde, estou empregado, está tudo caminhando bem.
Nós vemos aqui que o terreno também onde Deus opera é na fraqueza. Diz aqui no texto, a minha graça é suficiente para você. A suficiência da graça de Deus não depende do nosso empenho, mas da fidelidade de Cristo. Isso é contracultural. O mundo hoje fala assim, empenhe. Tudo depende de você, você vai conseguir, você pode fazer tudo. E a suficiência da graça de Deus, ela não depende de nós, mas é uma fidelidade de Deus a nós. E não é assim, eu vou melhorar, aí Deus vai agir. Ele age agora, no momento de fraqueza. Ele age agora quando eu estou com dificuldade. Ele age agora quando eu estou com medo. Ele age agora quando eu estou com dúvida. Ele age agora quando eu estou incerto. Ele age agora quando eu estou assim, amanhã é segunda-feira, como será a minha semana? Nós não precisamos fingir estarmos fortes o tempo todo. Nós não precisamos esperar estar bem para servir. Irmão, nós estamos em uma igreja onde há espaço a todos. Nós não precisamos estar bem para orar, para testemunhar, para servir, para testemunhar e principalmente para recomeçar. A graça de Deus, ela já está entre nós, agora. Às vezes nós pensamos assim, quando eu melhorar? Quando eu estiver bem? Quando eu estiver daqui um ano caminhando, vai ser assim. Quando eu estiver... Não, ela está sendo derramada em nós agora. A nossa geração, nós vivemos de forma exausta e tentando ser suficiente para tudo. E isso gera um fardo muito grande. Muito, muito grande em nós. Aí você pode perguntar assim, Renato, se a graça me torna suficiente, por que é libertador aceitar que eu sou insuficiente? Sabe por quê, irmãos? Quando eu admito que sou insuficiente, eu passo a depender totalmente de Cristo. Nós queremos, nesse contexto, diante de tudo que nós recebemos de informação, depender de tudo. Buscar todos os recursos possíveis. Todos. E só vamos a Deus quando não tem mais jeito. Eu tento lutar sozinho, com as minhas próprias forças. E não permito que Deus seja o meu sustento. E quando eu admito que eu sou insuficiente, eu permito que a graça de Deus seja evidente na minha vida. E eu passo a deixar de tentar provar a todos e em todo ambiente que eu estiver que eu tenho que ser suficiente. Porque quando eu vejo isso, a graça de Deus em mim, eu entendo que eu sou amado, que eu sou acolhido e que eu sou aceito. Segundo, o poder de Deus não acompanha nossa força, mas nossa dependência, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Querido irmão, Deus não precisa de sua melhor versão para agir. Às vezes fala assim, não, eu tenho que estar, às vezes uma linguagem espiritual, no mais alto nível do meu pedestal de santidade, né? Para Deus me usar. Ele opera plenamente onde você depende totalmente dele. Quando nós entendemos que tudo que acontece em nossa vida, debaixo do sol, depende de Deus, nós não vamos esperar estarmos se existe uma melhor versão nossa.
para amar, para servir e para usufruir dessa graça que é derramada sobre nós. A palavra grega aqui de aperfeiçoa, ela é teleios, que significa levar à maturidade ou complementar. Nós precisamos aceitar a nossa dependência como estilo de vida. Eu sou dependente da graça de Deus. Nós precisamos embutir isso na nossa mente e no nosso coração. Eu sou dependente da graça dele. Às vezes nós ficamos tentando impressionar a Deus. Nós não temos como impressionar a Deus. Ele sabe de tudo, ele é soberano. Deus, ele quer de nós um quebrantamento, ele não quer a nossa performance. E quando nós entendemos esse quebrantamento, nós nos rendemos totalmente à vontade de Deus. Nós entendemos a nossa consciência, a nossa natureza pecaminosa e a dependência da graça dele em nós. Nada de nós. E sendo assim, nós vamos esmagar, literalmente esmagar, a nossa autoconfiança e a nossa independência. E aí nós nos tornaremos vulneráveis e receptivos à palavra de Deus. Isso é contracultural, queridos. Descer do que eu entendo que é correto, da minha autossuficiência, mas eu estudei para isso. Eu sou bom. Não, mas eu estou nesse segmento há 20 anos. Eu sei. Nós somos desafiados numa era em que idolatra o autocontrole, não é verdade, irmãos? É um desafio largar a nossa autodependência, a autoconfiança e entender que nós somos insuficientes e dependemos da graça do Senhor em nós, que é o suficiente. Mas como confiar que a dependência é um sinal de maturidade e não de fraqueza? Às vezes nós pensamos que a insuficiência ela é um sinal de fraqueza. Olha só o John Piper aqui que ele diz. Deus é mais glorificado em nós quando somos mais dependentes dele. Deus é mais glorificado em nós quando somos mais dependentes deles, não quando nos mostramos independentes deles. A glória de Deus ela é vista em nós quando nós dependemos totalmente de Deus. E aqui quando fala que não quando nos mostramos independentes dele, porque se nós não dependemos de Deus, nós vamos depender de várias coisas, menos dele. Hoje nós ouvimos pela manhã aqui sobre o dinheiro. Às vezes pensamos e focamos totalmente nisso. A minha dependência total é no dinheiro. Aqui eu terei a solução de todos os meus problemas e eu vou conseguir preencher a minha vida. Mas não é assim. E quanto mais independentes nós ficamos, mais nós estamos afastados de Cristo. Terceiro, gloriar-se na fraqueza é redescobrir o poder de Deus em nós. Diz assim, a parte C do versículo, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Olha só, queridos, alegrar passando dificuldade. Estou com medo, estou alegre. Estou enfermo, mas estou alegre. Estou com dificuldades, mas estou alegre. Paulo não apenas aceita a sua fraqueza, mas ele se alegra nela, porque ele reconhece que é nela que Cristo se manifesta de forma mais intensa. Deus ele se manifesta em todos os momentos, mas não tenhamos dúvida, na nossa fraqueza ele se manifesta com muita intensidade, com muita força. E isso é revolucionário, né? Porque para uma geração que vive com medo de parecer fraca, Paulo diz, a fraqueza é um lugar de glória e não de vergonha.
Nós temos que mostrar para todo mundo que nós somos fortes. Mas Paulo nos ensina que, quando nós nos mostramos fortes, é um lugar de glória e não de vergonha, porque aí nós passamos a depender de Deus e a graça dele será manifesta em nós. Será que nós conseguimos falar das nossas lutas sem medo de sermos excluídos? Será que nós conseguimos falar das nossas lutas sem medo de sermos cancelados? Será que nós conseguimos falar das nossas lutas sem medo de sermos criticados ou diminuídos? Charles Spurgeon diz assim: quanto mais fraco sou em mim mesmo, mais forte eu sou em Cristo. Pois aí ele toma o trono do meu coração. Quem está sentado no trono do nosso coração? Quem está sentado no trono do nosso coração? Relacionando aqui algumas passagens com esse texto sobre a graça, Romanos 5:20 diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isaías 40:29 diz assim: ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Hebreus 4:16 diz assim: aproximemo-nos, pois, do trono da graça com confiança. Esses textos reforçam a mesma verdade. A graça de Deus, ela não é somente para nos salvar, ela nos sustenta diariamente. A graça de Deus, além de nos salvar, que é o nosso bem mais precioso como peregrinos aqui, essa graça ela nos sustenta diariamente. Fazendo uma pequena analogia para a nossa vida moderna, imagine nós, todos hoje, quem tem celular? Todos nós temos, né? Nós temos uma bateria que está ali no vermelhinho, começa a piscar. Tum, 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 tum. Aí nós temos uma escolha. Ou nós vamos poder continuar tentando fazer o máximo com pouca energia, ou nós temos a opção de conectar a tomada. Aí a fraqueza aqui ela é um aviso: conecte-se. 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 Está avisando ali, ó. Conecte-se. E sabe qual que é a nossa fonte de conexão? A graça. E a graça ela é uma fonte inesgotável. Nós vamos permanecer no vermelho, vendo esse aviso, e vamos conectar ou vamos tentar seguir ao máximo com pouca energia. Nós temos a opção de nos conectarmos diariamente a essa fonte inesgotável da graça. Será que nós estamos tentando viver a nossa fé com nossas próprias forças? Será que nós temos escondido nossas fraquezas por medo de nos parecermos indignos? Se eu demonstrar minha fraqueza, eu vou ser excluído, eu vou continuar caminhando sozinho. Será que nós temos buscado o suficiente em nós, naquilo que nós acreditamos que será bom para nós? Ou na suficiência de Cristo? Algumas aplicações práticas, rapidamente aqui. Primeiro, admita suas fraquezas diante de Deus. Irmãos, como nós precisamos, a partir da consciência que nós temos, de reconhecer a nossa limitação e a nossa insuficiência de nós levarmos isso a Deus. Salmo 39, do 1 ao 4, diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Ele já conhece a nossa luta. Ele já conhece a nossa fraqueza. Não há necessidade de fingir. A nossa espiritualidade verdadeira, ela começa quando nós somos honestos com Deus. Não há possibilidade nenhuma de nós tentarmos ludibriar a Deus. Ele nos conhece
e nos conhece mais do que nós mesmos. Querido, diga a Deus onde dói. Diga a Deus onde você é fraco, onde nós somos fracos. Nós devemos dizer a Deus, Deus, está doendo aqui. Deus, eu careço da ação da sua graça aqui. Senhor, eu sou insuficiente aqui. Segundo ponto, dependa de Deus diariamente, não apenas em momentos de crise. Nós temos uma condição que nós só nos recorremos a Deus, a usufruir da graça e da benevolência dele a nós somente nos momentos de crise. Mateus 6,11 diz assim, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Queridos, o sustento da graça de Deus a nós, ele é diário. Não adianta nós buscarmos somente aos domingos, mas como nós ouvimos aqui sempre, entre os domingos. Não é só quando tudo desaba que aí eu vou recorrer. A graça de Deus ela está disponível todos os dias e precisamos acessá-la intencionalmente. Muitas coisas acontecem na nossa vida porque nós queremos somente aos domingos. E aos domingos somente em 2 horas. Quem vem pela manhã e à noite, 4 horas. Terceiro ponto, compartilhe sua vulnerabilidade com sabedoria. Isso gera cura. Tiago 5,16 diz assim, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Abrir o coração com pessoas maduras na fé. Abrir o coração com pessoas maduras na fé. Pode ser o primeiro passo para quebrar os ciclos de solidão e de vergonha. Deus ele coloca nas nossas vidas pessoas para caminhar conosco. Ninguém caminha sozinho. Unidade. Ninguém caminha sozinho. Somos pessoas diferentes, gostos diferentes, contextos diferentes. Mas a graça de Deus, ela nos une em um corpo e o corpo de Cristo. E Deus ele coloca pessoas ao nosso lado para nos ajudar nessa caminhada. Ninguém caminha sozinho. E o lema da Betel aqui, ninguém vai ficar para trás, não é isso, pastor? Quarto ponto. Sirva mesmo se não se sentir suficiente. Deus age em vasos quebrados. 2 Coríntios 4,7 diz assim, temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus. Às vezes nós falamos assim, como eu disse no início, eu só vou servir ou fazer algo quando eu for suficiente. Quando eu estiver no nível adequado para fazer. Tudo é graça do Senhor a nós. Aqui, diferente do contexto lá de Coríntios, onde predominava o poder, a aparência, aqui é diferente, nós estamos aqui para servir e glorificar a Deus. Ele é o centro. Cristo é o centro da nossa devoção, da nossa adoração, do nosso louvor. Então não espere. Às vezes estamos aí, com o nosso talento enterrado, precisando servir, e falando, quando eu estiver em um nível suficiente, eu vou fazer. Não espere isso, porque tudo é a graça de Deus que opera em nós. A obra de Deus não depende da sua perfeição, ela depende da minha e da sua disponibilidade. Se disponha. Se disponha a servir ao Senhor. Sirva, fale, ore, abençoe, mesmo com medo, mesmo com falhas,
mesmo com dificuldades, nós vamos caminhar juntos a cada dia, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através da nossa vida. Quinto e último ponto. Confie que Deus ainda está escrevendo a sua história. A nossa vida é um livro, queridos. Cada linha da página do nosso livro, o Senhor é quem escreve. E não tenha dúvida, Ele permanece escrevendo a nossa história. Filipenses 1,6 diz assim: aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la. Os capítulos estão sendo escritos. A nossa história. E o capítulo final, todos nós já sabemos. É um plano eterno. Somos peregrinos aqui. Nós não somos um projeto abandonado. Nós não estamos aqui por sorte, por acaso. Nós precisamos entender, irmãos, que a nossa fraqueza, ela não é o fim da linha. Ela é o ponto de partida para uma nova dependência e maturidade. A nossa fraqueza não é o fim da linha, mas ela é o ponto de partida para uma nova dependência e maturidade. Eu concluo dizendo que a graça de Deus está entre nós. E essa graça, ela não é um conceito, ou uma teoria, ou uma doutrina fria. A graça é o próprio Cristo vivo que habita em nós, que habita no meio da Betel. É um Cristo vivo, presente, que sustenta a mim e a você, hoje e agora. Deus te sustenta, Deus nos sustenta na nossa crise. Deus nos sustenta no nosso cansaço. Deus nos sustenta na nossa ansiedade. Deus nos sustenta nas nossas dúvidas. Porque a graça dele é o suficiente. Nós não precisamos esperar ter força adequada para nos achegarmos a Deus. É na nossa fraqueza que Ele quer mostrar quem Ele é. É na nossa fraqueza que o Senhor quer nos mostrar quem Ele é. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar nessa noite? Amanhã é segunda-feira. E às vezes, nosso coração está aqui nesta noite, aflito, apertado, sangrando, cheio de dúvida, de medo, de anseio, perplexo, inquieto, ansioso. Nos perguntando como será o nosso dia. Mas assim como o Senhor falou com Paulo, Deus sussurra no seu ouvido e no seu coração nessa noite. A mesma resposta que ele deu ao apóstolo Paulo. A minha graça é o suficiente para você. A minha graça é o suficiente para você. Senhor Deus, nós queremos bendizer o teu nome, Pai. Nós queremos te agradecer porque o Senhor nos ama, ó Deus. E a sua graça, Pai, nos basta, Pai. Que o Senhor, ó Deus, trabalhe em nossa mente, em nosso coração, e nos ajude, ó Deus, a dependermos totalmente do Senhor, Deus. E entendemos, ó Deus, que na nossa insuficiência e na nossa fraqueza, Deus, é que a tua graça, ela é vista e o nome do Senhor é glorificado. Pai, quantas dores, quantas dúvidas, quantos medos, Jesus.
quantas incertezas, Deus, norteiam, Deus, a nossa vida. Mas que nessa noite, ó Deus, o Teu doce Espírito Santo, ó Deus, traga a dose necessária, Pai, para a dificuldade de cada irmão, cada jovem, cada querido irmão aqui nessa noite. E que possamos, ó Deus, nos despir, ó Deus, da nossa autossuficiência, nos despir, Deus, da nossa busca do autocontrole e dependermos totalmente e integralmente do Senhor, Deus. E como diz, ó Deus, na Tua palavra, que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, Deus, ela guarde o nosso coração e a nossa mente no Senhor, Pai. Porque nós entendemos nessa noite, ó Deus, que a graça do Senhor é que nos basta. Nós queremos Te louvar por Jesus Cristo e pelo Teu Espírito Santo que em nós habita e nos fortalece todos os dias a caminharmos, ó Deus, neste mundo, ó Deus, como peregrinos, a saber que um dia, Deus, tudo isso vai passar e nós estaremos reinando com o Senhor na glória. Nós louvamos ao Senhor e oramos agradecidos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém. Se você pudesse colocar de pé no seu lugar mais uma vez, vamos declarar isso. A graça do Senhor nos alcançou, nos transformou. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de
graça recebi o amor de Deus, amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo recebi o amor de Deus. Canção, só um trechinho, e você pode declarar ao Senhor a sua dependência total a Ele, dizendo o seguinte: dependo de Ti, preciso de Ti, sozinho nada posso fazer. Espero em Ti, sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de Ti, Senhor. E tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de Ti, Senhor. Amém. Semana abençoada a todos em nome de Jesus.